funcionando. Naquele primeiro dia, a gente já teve alteração de fundos, né, considerando a nova interface visual. No dia seguinte, a gente já teve fundo 175 sendo cadastrado no ambiente novo. Então, a gente realmente ali, né, foi um momento, não foi fácil, mas eu acho que a parceria e a compreensão dos clientes e da Ambima foram fundamentais para a gente avançar. Tivemos problemas ali, bastante problemas na questão, principalmente do alterar fundos, né, e foram sendo resolvidos, sendo resolvidos. Pode ser que ainda tenha algum resquício aí, mas a gente está resolvendo. Mas o mais importante é que hoje, cerca de 45 dias depois, a gente, né, no ambiente novo, já tem cerca de 300 fundos, já tem provedores enviando cotas, já tem, inclusive, instituição usando a API para enviar cota, Ambima consumindo no ambiente novo, consumindo no Galgo, ampliação do uso do Galgo Max. Então, realmente, assim, foi um momento desafiador, mas as coisas foram entrando na sua normalidade, né? Então, a gente está vendo o ambiente 175 aí crescendo, e hoje é mais uma etapa na questão da nossa jornada 175. Então, atendendo uma solicitação de parte dos administradores do mercado via um comitê da Ambima, né, a gente priorizou a questão do alterar FIF e do adaptar FIF classe única, que é o foco da apresentação de hoje. A gente vem em paralelo já fazendo a homologação da inserção do FIF multiclasse, né? Então, tem um conjunto grande de instituições participando, algumas já finalizaram a parte que está disponível para homologação, e a gente tem aí o nosso plano em 16 de dezembro, fazer a implantação em produção da inserção do FIF multiclasse. E essas duas funcionalidades que a gente vai apresentar hoje, elas começam a homologação com as instituições agora na segunda-feira, dia 18, e a gente também vai colocar em produção na semana seguinte, 23 de dezembro. Então, 16 de dezembro entra em produção a inserção do FIF multiclasse, e na semana seguinte vai entrar o adaptar e o alterar fundos classe única, né? E, já dando um spoiler, para quem trabalha com o extrato, na primeira segunda-feira de janeiro, dia 6 de janeiro, nós vamos colocar em produção o serviço de extrato do cotista, agora já no ambiente do Galgo Max, não mais no ambiente do Galgo. A gente vai fazer um evento específico dia 26 de novembro para apresentar esse novo serviço. Também é uma demanda que surgiu dos administradores, né, principalmente quem tem grandes volumes de extrato, e vocês vão ver na ocasião, que é uma solução que atende tanto fundos adaptados quanto fundos 175. Então, eu vou guardar isso para mais para frente. Então, hoje eu vou pedir ao Baceto para fazer a apresentação aqui. A ideia é apresentar já a cara da funcionalidade, como ela está, ou alterar. Vocês vão ver que não é muito diferente do que tem hoje, né? É a alteração do FIF, hoje já está a alteração do legado desde o dia 30, e a alteração do FIF é o que a gente vai apresentar. O adaptar, que é um pouquinho diferente, né? Embora ele guarde muita relação com o processo de alteração, o adaptar tem uma etapa inicial, que é você buscar o fundo lá que você vai querer fazer a adaptação para 175, tá? Então, Baceto, por favor, eu vou fechar meu microfone. Vou deixar o Baceto, eu não estou vendo ele aqui, porque, enfim, não aparece todo mundo. Mas, Baceto, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, eu vou compartilhar a tela e iniciar aí a apresentação. Vocês fiquem à vontade para interromper e tirar dúvidas no decorrer da demonstração, tá bom? Perdão. Bom, nós vamos então demonstrar, como a Olivia comentou, né, as operações de alteração de fundos 175, a parte do FIF, que temos inclusão até o momento, e a adaptação de fundos legado para o ambiente 175.
Então, continuamos aqui no menu, né, 175, registro de fundos. Então, aqui temos os dois menus. Aqui, parte de fundos é só a parte dos fundos do legado, onde tem alteração que vocês já estão utilizando normalmente. E aqui na parte de fundos 175, então essas duas primeiras operações que serão disponibilizadas para vocês aí no processo de homologação, né, a partir da próxima segunda. A alteração de fundos é a mesma lógica, realmente do alterar legado, né, mas aqui a gente está falando só dos fundos já cadastrados, né, no ambiente 175. Então, aqui nós temos as operações possíveis. A primeira que vai estar disponível é a alteração. Tá? Aqui um campo de busca direto para vocês indicarem que fundos vocês querem alterar. Aqui já lista somente os fundos, né, que estão aptos para essa operação. Se vocês tiverem alguma, né, já alteração, movimentação em andamento, né, que esteja aqui na lista abaixo, obviamente vocês não conseguem começar uma segunda alteração sem ter concluído a anterior. Tá? Então, os fundos aqui exibidos são todos os fundos que não têm nenhuma pendência ou até podem estar no processo de validação da Anbima, por exemplo. Né? Vocês podem colocar qualquer parte do fundo aqui para fazer uma pesquisa. Ele vai listar os fundos possíveis aqui de alteração, perdão, né? Relacionados à instituição. Seleciona o fundo, né? E clica aqui no confirmar. Aqui nós temos o formulário, né, parecido com o da inclusão. Efetivamente, assim como no legado, a diferença aqui são os campos de vigência, ou seja, para cada campo que vocês alteram, ele vai indicar a obrigatoriedade, né, de preencher a vigência quando o campo é alterado. Então, vocês passariam aí por todos os campos preenchendo a alteração. E aqui, né, nesse momento, a gente tem a opção aqui, inclusive, se for da situação, de mudar a estrutura deste fundo, falando que ele tem uma subclasse. Então, este exemplo que eu peguei era um fundo classe única sem subclasse, tem todos os dados cadastrais aqui, né, concentrados aqui na classe, né? E tem da opção aqui de mudar para a subclasse, ele faz o ajuste do formulário, né, alocando as informações correspondentes, né, à subclasse no novo, né, aqui é específica. Eu vou aqui mostrar isso para vocês. Então, mudar aqui para a subclasse, ele vai dar uma mensagem, né, sobre essa alteração. Eu confirmo. Ele recarrega a página. Então, vocês veem que ele criou uma guia subclasses aqui. A guia prazos e movimentações, que é total da subclasse, não é mais exibida aqui, e nas demais guias, os campos correspondentes também foram, né, alterados para a subclasse. Vocês podem continuar o preenchimento normal. Deixa eu carregar aqui. Subclasse. Está com uma falha aqui, não está carregando. Eu tento daqui a pouquinho de novo. Deixa eu voltar aqui na alteração. Eu voltar aqui para não. Então, aqui, então. Aqui na alteração, já está tudo preenchido. É como já é uma inclusão do 75, né? Os campos novos já foram tratados, tá? Vocês podem até dar qualquer informação. Aqui na parte da guia perfil, né, continua aquela lógica, se vocês mexerem nos campos CVM ou tipo Ambima, os campos que são relacionados, né, acabam tendo a necessidade de ser ajustados, porque uma vez que eu mude um campo aqui, ele pode impactar outros campos, e aí vocês têm que rever os campos impactados, tá? Né? No caso de não formar algum campo, o sistema vai identificar um campo que não foi adequado por conta da mudança lá, tá bom? Né? Vocês têm todos os campos preenchidos, se preencher alguma informação, aqui, por exemplo, eu mudei, vou ter que fazer a atualização deste campo por causa da relação com o tipo. Então, se eu, né, ele está aqui obrigatório, sem preenchimento, por acaso eu não
perceber se você tem que indicar a falta do campo. Preenche, tem que preencher a data. E assim pode ocorrer com outros campos, dependendo da mudança que vocês fazem. Tá? Uhum. E o processo segue, né, para todas as vias que vocês precisem alterar. Tá? Aqui na parte de documentos, assim como já tem no Galgo, tem aquela lógica de reaproveitar o regulamento, se for o caso, né, vocês deixam aqui a indicação do sim e eles trazem o documento anterior que tenha regulamento. Se já houve uma alteração anterior que tenha ata, também carrega a ata aqui, né? Caso, né, tenha um documento novo, é só colocar daqui e fazer o upload de um novo documento, faz a busca, né, e carrega o documento aqui, tá? Uma coisa para o outro. E a data de vigência do regulamento, né, que é necessário informar aqui. Uma vez que vocês finalizem aqui o registro, né, ele vai fazer as críticas, ver se faltou o preenchimento de algum campo, a validação de alguma regra, né, como está aqui. E aí ele coloca aqui, né, obviamente, os campos detalhados. Eu fiz uma mudança aqui no nome, obviamente tem que preencher a data. Não. Isso vale também, né, para que eu alterei o tipo, tem a data e assim por diante. Tá bom? Salvar esse registro. Mesma lógica do inclusão, né? Salvei o registro, ele fica aqui no processo em elaboração, que pode ser, né, continuado a qualquer momento. Tá? Deixa eu só novamente aqui tentar a questão da subclasse. A gente começou. Foi. Aqui a gente está Aqui a gente está com alguma ocorrência, tá, pessoal? Vou verificar, a gente tem homologação, mas ele deveria já te apresentar uma subclasse aqui com todos os dados, né, que ele tirou, do registro, já tendo essa primeira subclasse, tá? A nova é que eu poderia incluir uma segunda subclasse, se eu quisesse, no processo de alteração, aí eu posso incluir outras subclasses, né, se o fundo já tem alguma. Então, a gente vai fazendo as inclusões das demais subclasses. Fazer só um preenchimento aqui, só deixar a linha registrada. Na verdade, então deveria ter a subclasse, né? Uma dessa forma aqui apresentada com os dados do fundo que eu peguei para alterar, colocado ali na informação da subclasse. Tá? A gente vai verificar esse erro e depois a gente, né, trata da correção até a segunda que vocês vão começar a homologar, a gente já verifica isso. Alguma dúvida sobre alteração, pessoal? Informação, alguma questão? Não. A operação de adaptação, ela é parecida, né? Mas aqui é onde vocês estão pegando um fundo que está lá registrado no ambiente legado, né? E está fazendo, né, a mudança deste fundo para o ambiente 175. Então, vocês vão fazer aqui a pesquisa deste fundo. Novamente, aqui serão exibidos, né, somente os fundos aí relacionados às instituições de vocês, mas para esse fundo passar por adaptação, ele tem que não ter nenhum processo, né, de outra alteração, qualquer outra coisa em andamento. Então, o sistema só lista os fundos, né, que não tem, né, outro processo ali em andamento, que já teve uma alteração anterior, já foi aprovado pela Anbim e assim por diante, não tem nenhuma ocorrência. Tá? Mesma lógica, vocês pesquisam os fundos aqui,
Os fundos que são exibidos aqui são os fundos que estão na base do legado, né? O mesmo que se vocês fossem fazer uma alteração no legado, vocês achariam na busca. Não são os FIPs aqui, né? Então, a gente está falando dos fundos do outro ambiente. Vocês selecionam o registro que vocês querem aqui mudar. E aqui a gente tem a definição de estrutura. Esse fundo que está lá no legado, ele vai continuar sendo classe única ou multiclasses. Nesse momento, a gente está, né, demonstrando apenas o classe única ainda. E se ele vai ter ou não subclasses nesse processo, né? Então, eu defino que um fundo lá do legado, eu vou fazer a adaptação dele, né? E ele vai ter este modelo de estrutura, né? Classe única com 100 subclasses nesse momento. Confirmo aqui o processo. E aí, daqui para frente, né, ele entra numa tela exatamente, praticamente a mesma da, né, alteração, ou seja, tem todos os campos aqui preenchidos. Eu vou preencher o formulário conforme o que eu preciso fazer para adaptar o fundo. Como é um fundo que veio do legado, todos aqueles campos novos, né, se não passou por uma alteração antes de adaptar, vão estar aqui em branco. Então, o website é um campo novo, não foi preenchido ainda, né? Na guia perfil, a mesma coisa, eu tenho campos aqui novos não preenchidos, né? São campos novos aqui, derivativos, por exemplo. Como esse fundo estava no legado, ainda como não adaptado, né, ele não passou por nenhuma mudança ali de cadastral. Tem os campos do novo layout a serem preenchidos aqui. Né? Taxas, né? Só tem com a taxa que estava lá no fundo legado, que era, né, anterior com uma administração, que é a global. Nessa mudança, as outras taxas, tudo como não cobradas. Se vocês quiserem já alterar para abrir a taxa, também pode ser alterada nesse momento. Então, e subclasses, que é o que deveria estar também mostrando, como eu falei, na alteração seria a mesma lógica. Eu tenho aqui, né, uma subclasse já criada, já que eu defini que aquele fundo seria um fundo com subclasse. Então, as informações correspondentes ao nível subclasse estão presentes, né, neste formulário. Ele repete o nome ali que tinha no fundo para vocês adequarem, aí código CVM e demais informações, né, as que já existiam preenchidas, as novas para serem preenchidas por vocês. E uma vez que vocês, né, façam esse processo, concluam esse processo na alteração, né, ele já fica ali, então, como um fundo ambiente 175, né? É a mesma lógica em termos de alteração, né? Vocês preenchem os dados, colocam documentos correspondentes, né? Deixa eu voltar ali. Colocam os documentos correspondentes, aqui carrega. Podem ignorar o erro aqui, pessoal. Né? E aí vocês finalizam o processo, né? Ele vai fazer as críticas todas e concluir. Esta primeira etapa desse processo aqui, a gente está só ainda na operação salvar, tá? Então, o que vocês conseguem fazer é buscar o fundo, né? Trazer aqui, definir a nova estrutura, né? Que vai ficar do fundo e fazer ali o preenchimento. Estamos na etapa, por enquanto, do salvar. Na finalizar, ainda tem algumas pendências a serem concluídas. Então, a gente vai ter uma data aí logo posterior que vai estar disponível para finalizar também para a homologação. Macedo, tem duas dúvidas aí no chat. Poder Deixa eu ver olhar? aqui. Só um minutinho que eu já olho aqui. Uma da Laura e outra que entrou agora. Vamos lá. Não, Laura, não precisa. Então, assim, pensando na adaptação de fundo, se você precisar adaptar, você já, a partir da data que a gente implemente isto, né, em produção, você já conseguirão fazer a adaptação por aqui pelo Galgo mesmo direto, tá bom? Né? A minha Essa da- sugestão é você ler a pergunta dela para todo mundo Perdão, entender vou qual ler. foi a dúvida da, É, da Laura. ela Pode ser a perguntou se dúvida de os... outros também. Tá bom, vou ler aqui. A da Laura é se os fundos adaptados não precisam mais ir para o Hub Ambima primeiro, né, para fazer o processo. A gente tinha conversado com vocês em reunião passada que enquanto a gente não tivesse, né, a alternativa seria fazer a migração do fundo do Galgo para o Rambambima, fazer o processo de adaptação e depois retornar para o Galgo, tá? A partir do momento que a gente já tem essa operação disponível em produção, que é, né, ali no começo de no meados de segunda quinzena de dezembro, na verdade, perdão, isso aqui é dia 23, então vocês já conseguem fazer a adaptação direto aqui no sistema Galgo, né? Então, essa etapa de passar pelo hub e depois voltar não terá mais a necessidade, tá bom?
mas isso em 23 de dezembro, né, que quando entra em produção. Acho que tinha uma segunda dúvida. Isso, eu vou ver agora, que é a segunda dúvida do Rafael, é se um fundo monoclasse pode ser convertido em multiclasse. Neste caso, as classes incluídas devem ter CNPJ distinto da casca. Um fundo pode ser, neste momento que a gente está mostrando aqui da operação do alterar ou mesmo do adaptar, é só ainda as classes únicas. Na sequência, a gente vai disponibilizar a opção do multiclasse. E aí sim, nesses casos, né, assim como a gente tem na inclusão, né, aqui do multiclasse, você vai ter, sim, CNPJs distintos. Então, se eu tiver um fundo, deixa eu pegar um fundo aqui, abrir uma tela aqui qualquer, né, pegar aqui um multiclasse única só, de exemplo, você está falando que depois eu converto ele em multiclasses, que seria essa situação. Sim, quando eu fizer isso aqui, né, você vai passar a ter, né, a separação dos dados do fundo, então, o atual que você tem monoclasse, ele se torna a primeira classe daquele fundo, e o CNPJ que você tinha fica nesta classe 1, que aqui não tem fundo, eu estou fazendo inclusão, né, então não tem nada, mas assim como você não adaptar, ele geraria uma classe 1 ali, e os dados que era do fundo monoclasse, né, se concentram todos nessa classe, e você, a partir daí, vai criando novas classes, sem problema nenhum. Neste momento que estamos homologando, ainda continuamos com alteração só ainda do classe única, tá? O multiclasse vai ser numa etapa, né, seguinte, tá? Posterior a essa dos classe únicas, tá ok? E sim, nesse caso, né, a casca, o CNPJ, que nesse caso de um fundo monoclasse, né, a casca não tem o CNPJ, ele vai ser exibido como um campo obrigatório para você preencher, né? Você tem que colocar a informação para conseguir concluir a mudança do fundo para um multiclasses, tá? Mais alguma dúvida? Queria Eu só também. reforçar a, a questão da dúvida da Laura, né? Quando a gente implantou o ambiente 175, a gente só tinha ali o inserir FIF classe única. E aí tinham preocupações do tipo, poxa, mas se eu tiver que alterar, vou ter que levar esse fundo para o Airbnb, alterar e depois trazer de volta para o Galgo. Então, com essa implementação, isso não precisa mais acontecer, né? A classe única não precisa, a partir do momento que a gente implementar mês que vem, classe única não precisa retornar para o Airbnb. Vai poder fazer tudo aqui dentro do próprio ambiente do Galgo, tá? Só reforçar essa questão aí, porque ela é importante, tá bom? Um outro detalhe sobre também adaptação, né? Você já tem fundos adaptados no ambiente legado, um fundo que não teve necessidade de mudar a estrutura, né? Então já tem fundos lá de classe única, né? Monoclasse, seja assim, subclasse, que vocês já fizeram a adaptação, pronto, é 5, né? Nesse momento, vocês não precisam repetir esse processo aqui só para trazer para o novo ambiente, não é necessário vocês fazerem isso, exceto se esse fundo, né, tiver uma necessidade de mudança de estrutura, de novo, né? Incluir subclasses, por exemplo. Do contrário, os fundos que vocês já adaptaram lá no legado, que está na estrutura de monoclasse sem subclasse, podem permanecer lá no ambiente legado e depois a gente vai, em conjunto com vocês, combinar esse processo, né, do tombamento para esse ambiente 175, tá? Né? É, bem observado, Baceto. No nosso último mapeamento, sexta-feira, a gente tinha pouco mais de 4.500 fundos adaptados ao 175, né, todos em classe única. Então, nesse momento, né, se não tiver alteração da estrutura, não precisa fazer nada. Continua a vida dele normal, Isso. enviando cota, enviando extrato, consumindo as cotas desses fundos. Depois nós vamos sentar com cada administrador e fazer um planejamento para trazer esses fundos para o ambiente do 175. E por que que isso é importante? Porque depois que eu trouxer, quando eu trouxer esses fundos para o ambiente 175, o envio de cotas dele passa a ser feito pelo ambiente 175. Então, Exato. né, tem uma mudança no operacional do administrador barra controlador,
por isso que tem que ser uma coisa planejada com cada instituição, né? Como eu falei, já tem instituição que já fez API para envio de cota, então essa instituição, por exemplo, já estaria mais preparada para fazer esse tombamento, né? Mas isso a gente nem quer dar foco agora, porque a gente tem essa sequência de entregas aí, como eu falei, eu vou repetir porque muita gente entrou depois, e é uma atividade que a gente quer começar esse planejamento a partir de janeiro de 2025. Da mesma forma, né, como você comentou, assim, os fundos que vocês adaptarem por aqui, isso é importante, não, o envio da cota muda, tá? Ah, sim. Cada fundo que vocês adaptarem, né, se vocês também são os responsáveis pelo envio da informação diária, ou se é um outro prestador, mas vocês fizerem adaptação, né, o envio de informações diárias lá deixa de ser pelo galgo legado e deve ser feito, né, pelo Pelicota aqui também do menu 75, tá? Né? Isso. É importante vocês terem essa, né, essa relação com quem faz o envio para estar claro que no dia X ele já tem que mudar o processo de envio, tá? O código continua o mesmo, né? Não tem mudança de código nesse caso, exceto se vocês criarem, né, alguma outra informação, né, uma nova subclasse assim por diante, mas do contrário, né, é só o ambiente que está mudando, tá? É bem lembrado. Baceta, posso tirar uma dúvida? Claro, Tiveram algumas alterações de fundo 175 que a gente já fez pelo ambiente novo, mandamos para a Ambima e tudo mais. É, a Ambima, para alguma dessas alterações, acabou retornando os fundos, apontando alguns campos que a gente não tinha nem alterado nessa alteração de regulamento que a gente fez. E a gente teve que printar toda a tela do Galgo, mandar e-mail para a Ambima, explicando de que, apesar deles terem apontado, não foi um campo que a gente mexeu, não foi um campo de alteração. uhum. Eu acho que talvez possa ter acontecido isso, enfim, pelas atualizações do sistema e tudo mais. Mas caso aconteça novamente, a orientação é dessa mesma forma, printar, mandar e-mail para a Ambima, explicar o que aconteceu? É importante sim printar, né, assim, e contatar o nosso suporte, porque a gente verifica se tem alguma ocorrência, como você falou, né, assim, não é para isso acontecer, né, se você altera um fundo, os campos que são alterados são identificados claramente, né, e outros campos não teria porquê. Se acontecer isso, certamente, assim, né, esse é o processo só para o BIMA conseguir prosseguir, mas o importante é, né, formalize com o nosso suporte para que a gente identifique se tem alguma ocorrência, tá? Tá. Não, beleza. Eu fiquei mais nessa dúvida porque eu pensei mais no processo de adaptação, porque pelo que você falou, alguns campos já vão vir pré-preenchidos, né? Nem todos, né? Tudo que eu tenho no fundo, ele será preenchido Uhum, aqui, né? Ele vai virar, entendi. né, com preenchimento completo. É como uma alteração normal, né? Você já tem um registro. Certo. Então, tudo que está no registro eu trago no formulário. Obviamente, tem alguns campos para você, né, preencher, que são os campos novos, e o restante é campo que você precisa alterar por conta da adaptação, se você mudou algo mais. Então, aí segue o seu fluxo de alteração. Os campos novos são sempre indicados, né, porque é um campo que está em branco e você vai preencher alguma coisa. Então, esses sempre vão estar indicados como um campo alterado ali. Os demais, realmente, só se você alterasse algum conteúdo. Então, Tá. Não, perfeito. Obrigado. imagina, Surgiu uma dúvida aí, vai ser do Paulo. deixa eu ver aqui. O processo de envio de dados diários pelo Informações Anônimas só altera quando contemplar estruturas diferentes de monoclasse sem subclasse. Não necessariamente, né? Assim, porque mesmo que você não vá mudar a estrutura, se você usar essa operação adaptar para atualizar o seu fundo, ele vai mudar de ambiente consequentemente, e daí o envio tem que ser feito pelo, né, ambiente aqui do Pelicota, do ambiente 175, tá? Então, né, depende de onde você vai fazer. Se você está alterando um fundo no legado, que não está mudando a estrutura, é uma alteração, e você altera lá, não tem mudança no processo de envio. Mas se você já trouxer o fundo para o ambiente novo, nessa, né, usando aqui a opção adaptação, que você já está migrando ele de ambiente, consequentemente, o envio, a partir da data que você conclui este processo, o envio passa a ser pelo novo ambiente, né? Lembrando, né, assim, vocês podem continuar alterando o fundo, né, que desde que não, né, ao final do período de adaptação de fundos, né, hoje definido como final de junho de 2025,
mesmo os fundos que foram adaptados no legado, todos serão, né, tombados para o ambiente 175, tá? Então, o que a gente falou, vocês não precisam mudar agora, mas depois tudo virará ambiente 175, né? Fim do prazo ali do mercado, né, de adaptar fundos. Se tiver fundos ainda adaptados lá no legado, né, serão, né, transferidos para o ambiente 175, tá? Dúvidas? Uhum. Eu tinha uma dúvida, Macedo. Mas, Me desculpe se já foi respondido em alguma outra reunião, mas vai ter alguma alteração no procedimento de envio do PL-Cota para quando tem presença de subclasse? Porque hoje é vinculado pelo código STI do fundo, né? Isto, e vai continuar sendo o código STI, a subclasse terá seu próprio código STI. Cada subclasse tem um código STI. Sim, exato. Uhum. Tá legal. Obrigado. Subclasse que você cadastrar tem um código independente, e você vai utilizar o código da subclasse, né, para fazer aí o envio da informação. Beleza. Tá bom? Muito bom. Bom, nosso processo, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, O Bruno está com a mão levantada, acho, não. mas acho que foi ele que perguntou agora. Oi, Baceto. Ô, Bruno. Oi, Bom, Baceto. Bom dia. Bom Tudo dia, bem? Luiz. Bom dia, Bruno. Sim, Tudo tudo bem? ótimo. Bom, enfim, em primeiro momento, só para reconhecer aí o esforço de vocês, a gente tem um cenário muito melhor do que quando a gente começou em outubro. Então, assim, parabéns aí para o time do Galgo, para todo o time de suporte, de tecnologia. Nós temos interagido praticamente quase que diariamente com o time, reforçando os pontos que o sistema se encontra disfuncional. Então, assim, a gente chegar hoje, em novembro, e ter essa perspectiva que o sistema ele vai se encontrar, né, apto a fazer essa questão das alterações, eu acho que é uma evolução enorme. O ponto que eu gostaria de trazer aqui, o Baceto, tem 3 itens que nos preocupam muito aqui na instituição, no BNY, que seria a questão da conferência, tá? O double check do feito e conferido. Tem instituições que praticam essa questão, assim como nós aqui, a nível de governança, que é sempre importante que tudo que um usuário faça, por ser um processo muito manual, é importante a ação de um segundo usuário de validar essas informações e dar um check. Então, assim, esse é um ponto, ainda que não seja o ponto, digamos, utópico de alinhamento dessa reunião, mas que nos preocupa essa questão do feito conferido, né? E aí, outros dois assuntos que eu gostaria de aproveitar e trazer para questionamento junto a vocês, né, e com os demais colegas de mercado, seria a funcionalidade de consulta, né, que existe no ambiente antigo, mas não existe no ambiente atual, que a gente consegue consultar as versões e realizar também o processo de download. Nós temos algumas rotinas aqui na casa que nós precisamos consumir essas informações, tá? E um outro tópico, só para encerrar o pacote, é a questão do relatório da guia de erros, que esse, assim, o nosso autorregulador, ele soltou uma notificação recentemente falando que todos os eventos do mês de outubro estariam abonados, mas a gente ainda tem um receio, né? A gente está com a operação está bem melhor nesse mês de novembro do que no mês de outubro, mas de fato, a gente ainda tem, assim, algumas intercorrências que são pequenas, mas essa questão do relatório, ela nos permite, né, precificar, diagnosticar o que está sendo errado, se é passível de multa e mensurar também, para que numa eventual situação de notificação a gente ter, né, a contraprova para conseguir fazer a argumentação junto ao regulador. Então, assim, seriam esses 3 pontos que eu gostaria de questioná-los, se por um acaso vocês já têm alguma previsão de implementação, e no mais seria isso, tá? Bom, vou começar pelo terceiro, que é o de multas, tá? O que a gente vai ter nesse primeiro momento,
Bruno, a gente vai ter um relatório gerado aqui internamente, por aqui um processo interno nosso, que a gente vai acabar disponibilizando para vocês nesse caso, tá bom? Então, né, vai ter uma extração de dados aqui, que praticamente tem o mesmo conteúdo que você tem hoje lá no relatório, né, que tem no sistema Galgo. Ele vai ser gerado tanto para o ambiente legado como para o ambiente 175, tá? Então, aí vai ter toda a relação de ocorrências do mês, né? Ele é uma execução mensal, né? E aí a gente tem como encaminhar isso para vocês com toda a relação das ocorrências, dos apontamentos, tá bom? Ok, tá ótimo, perfeito. Aí, com relação à consulta e à conferência, esses ainda a gente não tem, né, datas para informar para vocês, né? Isso ainda está no planejamento, aqui na avaliação interna. Precisamos ainda, né, avançar nesse planejamento para conseguir passar para vocês a estimativa de datas aí dessas duas operações, tá? Enquanto sobre esses eu não consigo já te dar uma data alguma informação mais concreta. Mas está anotado, viu, Bruno? Pode ficar Hum. tranquilo. Vai ter retorno. Tá. Ok, perfeito, obrigado. Eu comentei aqui, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, senão eu vou só reforçar as próximas entregas, porque eu esqueci de uma entrega importante. Logo depois da implantação lá em 28, 29, ou a implantação de 1º de outubro, no dia 10 a gente recebeu da Ambima a solicitação para fazer ajustes principalmente em função daquela discussão da taxa global, né? Então, isso derivou aí para o layout 1.14. Hoje a gente está no layout 1.13.1 e a gente vai fazer, então, a implantação do layout 1.14. Esse layout 1.14, na verdade, ele tem um impacto em tudo tudo que foi entregue e tudo que estava sendo desenvolvido, né? Então, tanto a parte do inserir e a parte do alterar, que a gente entregou lá em outubro, como as partes que estão em desenvolvimento, que é o inserir multiclasse, que é o alterar FIF, que é o adaptar FIF. Então, essas funcionalidades foram impactadas, a gente tem um cronograma, já está em desenvolvimento, né? Hoje a gente está trabalhando basicamente com a GFT, até o pessoal da GFT está aqui, e a gente tem essa entrega também no final de janeiro. Então a gente optou por entregar as funcionalidades que já estão, né, aí, homologação, como o inserir FIF, já começou a homologação em 21 de outubro, até aquela atividade salvar, depois vai finalizar. Essa homologação está avançando, a gente vai implantar agora em 16 de dezembro. O adaptar e o alterar, a gente vai implantar uma semana depois, 23 de dezembro. A gente começa a homologação segunda-feira. Vocês viram que ainda deu uns probleminhas aqui. É bom que o pessoal da GFT também está presente, já sente o calor junto. Mas a gente começa esse processo de homologação segunda-feira. A gente vai fazer o evento, né? Para quem não estava aqui, a gente vai fazer um evento dia 26 para mostrar o novo serviço de extrato agora no Galgo Max. Então, isso também foi uma demanda, uma preocupação das instituições, principalmente dos maiores provedores de extrato. Nós vamos apresentar no dia 26 de novembro, vamos começar a homologar já em dezembro, 2 de dezembro, e vamos implementar em 6 de janeiro o novo extrato, né? E vamos implementar no final de janeiro o layout 1.14. Esse é o roadmap mais curto que eu tenho. Então, ainda não definimos esses próximos passos, né? O que vai vir na sequência do ponto de vista funcional. A gente está, até essa semana, numa dinâmica com a GFT para definir esse encaminhamento, né? Mas, assim, acho que essas demandas que o Bruno trouxe, o feito conferido, eu ouvi, né? Não só da BNOI, mas de outras casas também. A gente também está trabalhando na API de consumo de fundos, né? Hoje existia a funcionalidade de consumo de fundos. A Ambima, no legado, consumia por web service. Nós estamos fazendo uma API para a Ambima passar a consumir por API. E nós vamos também fazer uma API para o mercado, tanto para fundo de legado como para fundo 75, do consumo de fundos, né? Não é a consulta, é o consumo do registro de fundos. Então, isso também vai ser entregue em janeiro, tá? Então, esse é o roadmap de curto prazo que a gente tem. Está definindo aí os próximos passos, né?
trabalhando em orçamento para 2025 também, e aí espero, em janeiro, também trazer outras novidades para vocês, tá? Então, eu tinha esquecido o layout 14, porque isso impactou, né? Vocês sabem, mudança de estrutura de dados sempre é retrabalho. Então, a gente não quis afetar as datas, então vai fazer as entregas e faz a implementação do layout 1.14, já transformando o webservice da Ambima em API para consumo desses fundos, tá? Esse é o cenário. Então, para quem trabalha com extrato, não sei quem aqui trabalha com extrato, já fica ligado que daqui a 2 semanas tem a apresentação do serviço. A gente fez uma simplificação muito expressiva no serviço de extrato, né? Enfim, então, só dando um spoiler aqui, mas no dia 26 a gente vai mostrar como ficou o fluxo e já vai mostrar as telas, né? Do novo serviço de extrato, tá bom? Mais alguma consideração, pessoal? Senão eu vou só reforçar aqui o meu agradecimento. Não estou copiando as palavras do Bruno, não. Quem estava aqui no começo viu. Eu agradeci a compreensão e a parceria de todos os nossos clientes pelo momento que a gente passou. A gente fez logo um evento no dia, acho que 9 de outubro, se eu não me engano, para tirar dúvidas. Ali a gente ainda tinha muita dúvida, muita coisa acontecendo. Hoje, 45 dias depois, né, a gente tem um cenário realmente bem melhor do que quando a gente virou a chave lá atrás. Então é isso, né? Acho que a parceria e a compreensão de vocês e da Ambima também, a gente tem trabalhado muito junto com a Ambima, muito junto com o time da Ambima. A Ambima também fez implementações muito importantes do ponto de vista de sistema, de tecnologia. Então a gente tem trabalhado muito junto com eles. Acho que toda essa mobilização no sentido de, pô, vamos fazer dar certo, né? Foi importante, tem sido importante aí para o sucesso disso tudo. E como o Bruno lembrou, segunda-feira a Ambima soltou uma publicação, não sei quem viu, quem não viu, deve estar lá no site da Ambima, falando da não cobrança de multas sobre eventos do mês de outubro, né? Então, acho que isso também acalma um pouco o mercado, porque acho que é uma compreensão do próprio autorregulador de tudo que está acontecendo, toda essa mudança que a indústria de fundos está passando. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer a vocês, né, por mais essa atividade na jornada 175. Vamos em frente, segunda-feira começa a homologação e a gente vai fazer o nosso acompanhamento, que a gente está fazendo agora semanal. E em breve eu espero trazer mais boas notícias para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, bom almoço e boa tarde para todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Bom dia, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.